Olá, eu sou Luciana Félix, sou psicóloga do Centro de Saúde de Bom Jesus dos Perdões. Estou aqui já há uns 14 anos e hoje eu fui convidada para fazer uma palestra, um pequeno vídeo sobre a conscientização do Setembro Amarelo pelo pessoal da CIPA. As campanhas que nós realizamos na saúde, elas são pontuais. Cada mês nós temos uma campanha com uma cor, inclusive, mas isso não quer dizer que aquele mês é o único mês que a gente precisa divulgar, falar e se preocupar com aquele assunto, né? A saúde, a nossa saúde integral, a gente se preocupa o ano todo, né? As campanhas são utilizadas para a gente fazer uma maior conscientização sobre aquele assunto. Aí nós trazemos campanhas, conversas, bate-papos. Se é um mês, por exemplo, saúde da mulher, tem Papa Nicolau, campanha de mamografia. Então são campanhas que trazem uma maior conscientização para a população. Esse mês, nós estamos falando do mês do suicídio, né? A campanha do Setembro Amarelo surgiu com o Centro de Valorização da Vida em 2015, aqui no Brasil. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, eles realizam um trabalho super importante aqui no Brasil. Eles têm uma linha que você pode ligar, inclusive, que é o 188, o número, e tem um site também, que funciona 24 horas caso a pessoa precise conversar, caso ela não esteja se sentindo bem e não tenha naquele momento ninguém próximo para ela se desabafar. Ou às vezes até tem, mas é mais fácil conversar com uma pessoa estranha do que de repente com alguém que está próximo, um familiar, um amigo. Então esse telefone, ele inclusive ele é muito solicitado, né? E o Centro de Valorização da Vida iniciou essa campanha que se estendeu por todos os estados e hoje faz parte do nosso calendário. O suicídio, ele é mais decorrente. Hoje a gente vê que as pessoas com sintomas depressivos têm mais tendência ao suicídio. Então é um mês que a gente fala um pouquinho mais também sobre a depressão, né? Lógico que existem outros motivos que levam ao suicídio, mas o maior deles é a depressão, que é um sentimento de tristeza profundo, uma angústia, uma dor emocional que é muito prolongada, né? A gente fala, até explica enquanto psicólogo, que ter momentos de tristeza ou nós temos episódios depressivos é comum, porque a nossa vida ela não é linear. Todo mundo passa por perdas, por problemas, seja financeiro, seja um fim de um relacionamento, uma perda de emprego. Então todos nós estamos sujeitos vamos falar assim, intempéries da vida. Porém, se a pessoa passa por essas questões, por esses momentos, e para ela é muito angustiante, e ela não vê luz no fim do túnel, aquilo começa a ter um peso muito maior. E aí ela pode entrar numa depressão, né? O suicídio, a gente fala que ele é como se fosse, pro suicida, ele é como se fosse uma rota de fuga, né? O suicida, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com aquela dor. Então, quando a gente oferece para eles, né, um olhar, quando a gente consegue conversar e auxiliar, a gente está dando outras alternativas, né? Não que a gente vá conseguir resolver ou tirar aquela dor, mas a gente pode estar apoiando e amenizar. Então, como que a gente pode identificar uma pessoa que pode estar com tendências suicidas, né? Então ela pode apresentar um comportamento muito retraído, se isolar socialmente das pessoas, podem fazer uso de substâncias psicoativas, né?
álcool e drogas. Pode ser uma pessoa que está com um transtorno de personalidade ou com uma ansiedade muito exacerbada, assim como eu falei, a tristeza, chorando demais, sofrendo demais, sem conseguir lidar com as mudanças da vida, excesso de irritabilidade, muito pessimismo, né? E a apatia, que é quando a pessoa parece que está vendo tudo cinza, né? Ela não sente prazer, não sente dor, não sente raiva, ela está num momento que ela está apática em relação à vida, né? Se a pessoa às vezes chega a verbalizar que quer se matar, que quer acabar com a vida, escreve uma carta, ou mesmo quando ela tenta, né, algo contra a própria vida, seja tomando medicamento ou se machucando, tendo comportamentos de automutilação. Então já é um momento da gente começar a se preocupar. Tem alguns outros, né, problemas emocionais que levam também ao suicídio. Quando a pessoa tem um transtorno de bipolaridade, esquizofrenia, quando ela faz uso muito contínuo de álcool e droga, que altera muito a consciência da pessoa. Mas o que mais a gente vê hoje em dia são pessoas com esse sentimento prolongado de tristeza, que relatam a vontade de tirar a própria vida. O que nós podemos fazer, né? A gente pode auxiliar conversando, oferecendo o nosso apoio, nunca dizer que desmerecer aquele sentimento ou aqueles pensamentos da pessoa, né? Mas também a gente não precisa entrar em desespero, a gente vai tentar demonstrar calma, vai ouvir, vai acolher, e quando nós vemos que a gente não pode fazer mais do que isso, seja para um amigo, seja um familiar, quem nos procurou, a gente vai indicar uma ajuda, né? Seja um psicólogo, muitas vezes até um psiquiatra, se a pessoa precisa tomar um medicamento. O próprio psicólogo às vezes encaminha para o psiquiatra, porque só vir para a psicoterapia às vezes não é o suficiente se a pessoa está num estado depressivo muito profundo, né? E mesmo quando quem precisa dessa ajuda somos nós mesmos, né? Então a gente vai identificar que está com toda essa angústia, com todo esse sentimento. Conversar com um amigo, conversar com uma pessoa próxima não resolve. Nós precisamos de um apoio profissional, né? Sempre. Lógico que o apoio da família, o apoio dos amigos, de um companheiro, de uma companheira é muito imprescindível, né? Nós temos que ter essa consciência que sozinhos a gente não consegue resolver nada, né? Nós não somos impotentes. A gente tem que pensar que nós somos seres que a gente convive em sociedade. Então a gente precisa do outro, muitas vezes, né? E não é vergonha. Não é vergonha porque às vezes é o outro que precisa da gente. Então a gente precisa saber também identificar quando nós precisamos desse auxílio, né? O que a gente não pode fazer, né? Realmente ignorar, virar as costas, achar que aquilo não é algo sério, né? Tem uma fala assim de que quem quer morrer não avisa. Nem sempre é assim, né? Então a pessoa, quando ela está com uma fala suicida, que a gente fala, ou com pensamentos suicidas, isso já é um caminho, já é algo pra gente, um alerta, a gente fala, né? Sinal amarelo, né? Não vamos esperar chegar no ponto da pessoa tentar pela sua própria vida. Os auxílios que a gente tem, recursos e apoios, já falei do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o número 188. Existe hoje, né, aqui pelo menos em Bom Jesus Perdões, nós temos o posto de saúde, que tem uma equipe de psicólogos,
também temos os psiquiatras, né? Não temos, por enquanto, um setor específico para isso, né? Mas muitas vezes, quando aqui, por exemplo, em Bom Jesus, algum trabalhador, ou mesmo um usuário do SUS, passa por uma tentativa de suicídio, a primeira porta de entrada é o pronto-socorro, mas normalmente a gente é contactado enquanto profissional, ou o próprio médico encaminha, né? O que eu gostaria de falar um pouquinho também, que eu acho que é importante, já que a gente está fazendo uma palestra sobre prevenção de saúde mental, é falar um pouquinho sobre, não sei se vocês já ouviram esse termo, que é a síndrome de burnout, né? Que é a estafa, o cansaço extremo que a pessoa sente por conta do trabalho, né? Então, nesse período de pandemia, nós tivemos, principalmente na área da saúde, muitos profissionais com esses sintomas que se deu esse nome, né? E que não deixa de ser algo assim para a gente alertar, porque quando a pessoa entra numa estafa emocional muito grande, esses pensamentos também podem surgir, de tristeza, um excesso de ansiedade, insônia, irritabilidade, e a pessoa tem pensamentos também, pode sim chegar a ter pensamentos suicidas. Então é muito importante a gente olhar, né, tanto para si quanto para o nosso colega e perceber esses sinais, né, de que a pessoa está numa estafa emocional muito grande. E aí cabe, né, a nossa parte, enquanto, vamos falar, colegas, amigos, conversar, identificar e de repente orientar, buscar uma ajuda, um auxílio. Se é conosco, o que nós temos que fazer? Buscar alguém para conversar, nós mesmos buscarmos um psicólogo, um psiquiatra, se for necessário, e sempre buscar qualidade de vida. A gente fala que a saúde mental, ela também é qualidade de vida, né? Então a gente precisa buscar algo que a gente goste de fazer, que não seja só o trabalho, né? Estar com a família, fazer um esporte, buscar cultura, algo que a gente sinta realmente prazer em fazer, para não ficar só nessa rotina, né, de trabalho intenso, família e problemas familiares. A gente precisa ter espaços para a gente respirar, né? Acho que isso é o mais importante. E é isso, acho que eu tenho para falar, tá? Para a gente não ficar com um vídeo muito longo. E estou aqui no centro de saúde, a gente atende por hora marcada, temos os nossos encaminhamentos, né, que vem dos médicos, do fórum, o conselho tutelar, a gente tem uma demanda, mas a gente sempre está aberto também para uma conversa, ou até pelos encaminhamentos dos profissionais que trabalham ou com a gente na saúde, ou até em outros setores, né, seja para uma conversa, para uma orientação. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção de todos vocês. Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, cuidando da nossa gente.